Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. São lições da revista da CPAD, das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando aqui todo domingo e esperamos que sirva de bênção para todos vocês. O título da lição de hoje é o seguinte: A Travessia do Mar Vermelho. Essa lição foi estudada no dia 2 de fevereiro de 2014. Antes da gente iniciar esse estudo bíblico, nós queremos pedir para vocês uma colaboração com o canal. Primeiramente, que você se inscreva no canal e acione o sininho para sempre que postarmos um vídeo novo, você possa ver em primeira mão. Também não se esqueça de deixar o seu gostei, porque dessa forma a plataforma do YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e estará enviando para mais pessoas. Também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então agora eu te convido a pegar um papel, uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então vamos iniciar agora esse estudo no livro do Êxodo. Texto áureo. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Êxodo, capítulo 15 e o versículo 2. Verdade prática. Deus tirou o seu povo do Egito e o conduziu com zelo, proteção e provisão pelo deserto até a terra prometida. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, versículo 19 ao 26. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Introdução. Na lição de hoje, veremos como se deu a saída dos hebreus do Egito. Você pode imaginar a alegria do povo hebreu? Deus tem o tempo certo de agir. O povo teve que esperar 430 anos até o dia da tão esperada liberdade. O dia chegou, e quem traçou a rota de saída foi o próprio Senhor.
O caminho escolhido foi o mais longo, pois Deus conhecia o coração dos israelitas e sabia que na primeira dificuldade logo desejariam retornar. Nesta lição, veremos que Deus retirou Israel do Egito e cuidou do seu povo todos os dias durante a longa travessia pelo deserto, até a entrada da tão sonhada Terra Prometida. Primeiro tópico: a travessia do mar. Em primeiro lugar, a saída do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 11 e 37. Deus retirou com mão forte o seu povo do Egito. Depois de tudo que presenciaram, tanto os israelitas quanto os egípcios perceberam que estavam diante de um milagre divino, um acontecimento sobrenatural. Agora era a hora da partida. O povo já estava preparado para ir embora, todos vestidos e com seus cajados nas mãos. Você está preparando para a viagem à casa do Pai? Todos terão um dia que fazer esta passagem. Segundo o texto bíblico de Êxodo, capítulo 12 e o versículo 37, deixaram o Egito 600.000 homens, fora os meninos e as mulheres. Os israelitas não saíram do Egito de mãos vazias. Deus os abençoou de tal maneira que eles despojaram os egípcios. Êxodo capítulo 12 e o versículo 36. Era uma pequena retribuição por todos os anos de trabalho escravo a que foram submetidos. Reflexão: Deus se alegra com a gratidão dos seus filhos, porém, nem sempre os filhos de Deus têm um coração grato ao Senhor. Comentário de Antônio Gilberto. A rota escolhida pelo Senhor para a saída do Egito foi a mais longa, pois nem sempre Deus escolhe o caminho mais rápido para nos abençoar. O objetivo de tal escolha era também evitar que os israelitas tivessem que passar pelo caminho dos filisteus, evitando confronto com eles. Êxodo, capítulo 13 e o versículo 17. Os hebreus não estavam preparados para lutar, pois ainda estavam acostumados à escravidão. Deus também sabia que, diante de qualquer obstáculo, o povo iria querer voltar para o Egito. Em segundo lugar, a perseguição de Faraó. Êxodo, capítulo 14, versículos 5 ao 9. O povo estava acampando próximo do Mar Vermelho, quando o coração de Faraó foi mais uma vez endurecido contra os hebreus. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 5. Então Faraó tomou todo o seu exército e saiu em perseguição ao povo de Deus. Aqueles que servem ao Senhor com integridade são alvos de muitas perseguições, mas temos um Deus que nos livra de todas as aflições e perseguições. Salmo de número 34 e o verso 19. O povo de Israel ficou apavorado quando viu o exército de Faraó vindo em sua direção. Diante deles estava o mar, e atrás um grande exército inimigo. Há momentos em que o inimigo tenta nos acuar, mas Deus sempre sai em defesa do seu povo. Por isso, não tenha medo. Confie firmemente no Senhor, e Ele o guardará. Salmo de número 121 e o verso 1. Diante da perseguição de Faraó, os israelitas, mais uma vez, clamam ao Senhor. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 10. Deus ouve a oração do seu povo. Ele também responde à súplica que lhe fazemos. Por isso, ore, clame e veja o agir do Todo-Poderoso em sua vida. Em terceiro lugar, a ruína de Faraó e o seu exército. Êxodo, capítulo 14, versículo 26 ao 31. Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 15. Esta foi a resposta do Senhor para o seu povo, que estava sendo perseguido
pelo exército egípcio. Eles marcharam e Deus enviou durante toda aquela noite um vento e o mar se abriu. O Senhor providenciou um caminho para os israelitas passarem, e o mesmo caminho serviu de juízo para Faraó e o seu exército. O povo de Deus atravessou o mar, e quando os egípcios intentaram fazer o mesmo, o Senhor os destruiu. Êxodo capítulo 14, versículo 27 e o 28. Para que o povo não duvidasse, Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos dos egípcios na praia. Êxodo capítulo 14 e o versículo 30. Segundo tópico, o Cântico de Moisés. Em primeiro lugar, Moisés celebra a Deus pela vitória. Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 19. Diante de tão grande livramento, Moisés elevava um cântico ao Senhor, em adoração. O cântico de Moisés foi uma forma de agradecer a Deus pelos seus feitos. Louve a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em sua vida. Ofereça ao Senhor sacrifícios de gratidão. Levítico, capítulo 22 e o versículo 29. Podemos oferecer-lhe nosso louvor e a nossa adoração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103 e o verso 2. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o livramento dos israelitas das mãos dos egípcios prefigura e profetiza a vitória do povo de Deus sobre Satanás e o Anticristo nos últimos dias. Daí, um dos cânticos dos remidos ser chamado o Cântico de Moisés. Apocalipse capítulo 15 e o versículo 3. Em segundo lugar, Miriam, juntamente com as mulheres, louvam a Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e o 21. Por intermédio de Êxodo 15 e 20, podemos ver que Miriam não era apenas profetisa. Números capítulo 12 e o versículo 2. Ela também tinha habilidades musicais. Segundo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, a profecia e a música estão frequentemente relacionadas na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo 5. 1 Crônicas, capítulo 25, e o versículo 1. Miriam adorou a Deus juntamente com todas as mulheres. Foi um dia de grande alegria e celebração para Israel. Era impossível ficar calado diante da demonstração do poder de Deus. O Senhor espera que o adoremos por seus atos grandiosos e que o adoremos em espírito e em verdade, pois o Pai procura aqueles que assim o adoram. João, capítulo 4, versículo 23 e o 24. Em terceiro lugar, celebrando a Deus. Todo Israel, em uma única voz, cantou e celebrou a grande vitória. Foi uma alegria coletiva nunca vista antes na história do povo de Deus. Celebre a Deus, individual e diariamente. Salmo de número 100 e o primeiro verso. Mas também na sua congregação, como um só corpo. Terceiro tópico: a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo. Em primeiro lugar, uma coluna de nuvem guiava o povo de Deus. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e o 22. Capítulo 40, versículo 36 e o 37. O Senhor não somente resgatou o seu povo, mas o conduziu de uma forma cuidadosa durante todo o deserto. Temos um Deus que se preocupa e cuida de nós. O Senhor enviou uma coluna de nuvem para proteger o seu povo. Durante o dia, esta coluna fazia sombra para que o povo de Deus pudesse suportar o calor escaldante do deserto. Êxodo capítulo 13 e o versículo 21. Esta coluna, segundo Charles Playfair,
Era um sinal real da verdadeira presença de Jeová com o seu povo. Em segundo lugar, Deus cuida do seu povo. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. O Senhor não mudou. Ele cuidou do seu povo na travessia pelo deserto e também cuida de nós em todo o tempo. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Confie no Senhor e não murmure, como fez o povo no deserto, pois o Pai cuida de nossa provisão. Em o Novo Testamento, Paulo faz uma séria recomendação, a fim de que não venhamos nunca a seguir o exemplo de Israel. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 10. Murmurar é falar mal de alguém ou algo. A murmuração é um grave pecado contra Deus. Filipenses, capítulo 2 e o versículo 14. Conclusão. Deus livrou o seu povo do cativeiro e o conduziu pelo deserto. O Senhor é fiel, imutável e também cuidará de você até a sua chegada aos céus. Creia no poder providente e protetor do nosso Pai Celestial e confie no seu cuidado e na sua proteção. Estude com afinco a história do povo de Deus, pois ela vai ajudá-lo a não cair nos mesmos pecados dos israelitas. E assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Te agradecemos pela sua audiência e contamos com você no próximo programa. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.